Bora falar ainda sobre um reforço para a zaga do Vasco, para completar o que impede Luiz Castro de virar técnico no futebol brasileiro. As últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama. Tem zagueiro na mira do Cruz Maltino, pelo menos é o que surgiu de especulação nessa sexta-feira no Rio de Janeiro. O Vasco abriu negociações para contratar Davi Ricardo, zagueiro de 21 anos de idade, que pertence ao Ceará, canhoto, contrato por mais um ano com o vovô. Até tentei conversar com o presidente do Ceará a esse respeito, mas ainda não obtive resposta, estou até vendo aqui no WhatsApp. Isso, ele ainda não visualizou essa última pergunta que eu fiz. De qualquer forma, dá para contar para vocês que esse foi um dos principais jogadores da Série B. E a busca do Vasco por um zagueiro é das mais antigas. Talvez a maior carência do atual elenco seja justamente o sistema defensivo, com a possibilidade de saída do Léo Pelé, que tem sido oferecido para clubes brasileiros. Essa necessidade da contratação de um atleta para a zaga se torna ainda maior. Hoje, o Davi Ricardo está avaliado em 600 mil euros. Temporada de 46 jogos, 3 gols e 2 assistências, revelado no Fluminense do Piauí e desde 2022 no Ceará. Outros alvos do Vasco para o próximo ano: Isidro Pita, centroavante do Cuiabá, Danilo, lateral direito da Juventus. Há também a busca por um treinador, Pedro Caixin e Paulo Pesolano, são dois alvos mais acessíveis. Preciso te explicar agora o que atrapalha a volta de Luiz Castro ao futebol brasileiro, e olha que interessados não faltam. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Santos e Vasco são alguns daqueles que já abriram negociações. Mas o Luiz Castro tem muito dinheiro a receber até junho de 2025, era quando terminaria seu contrato com o Al Nassr na Arábia Saudita. Você lembra que o técnico português, que já passou pelo Botafogo, foi demitido no mês de setembro. E o acordo dele com o Al Nassr prevê o pagamento de 3 milhões de reais mensais até junho ou até que ele se empregue novamente. Então, para o Luiz Castro, vive uma situação cômoda. Se ele continuar desempregado, ele tem 3 milhões de reais até junho do ano que vem. 3 milhões multiplicado por 7, e a gente está falando de 21 milhões de reais sem fazer esforço. Se ele se acertar com qualquer clube brasileiro, ele deixa de faturar esse dinheiro. Mas, Nicola, ele passaria a ter um salário no futebol brasileiro, certo? Certo, mas vai ganhar menos e vai trabalhar. Os clubes que tenham procurado têm sugerido salários entre 1 e 2 milhões de reais por mês. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você faria se estivesse no lugar do Luiz Castro. Você voltaria a trabalhar para ganhar menos do que você ganha sem fazer qualquer esforço, ou esqueceria essa história e seguiria desempregado, mas com salários bastante altos? Só para completar, o Luiz Castro chegou a dar uma entrevista recentemente e disse, abre aspas, felizmente ao longo desse tempo tem havido várias abordagens. Aquilo que posso dizer nesse momento é que a minha intenção será voltar ao trabalho apenas em junho ou julho do ano que vem, fecha aspas. Mas nessa mesma entrevista, o Luiz Castro chegou a dizer que se pintar um projeto que de fato mexa com ele, e por projeto nem é só dinheiro, mas é projeção, é disputa, é competitividade, é um trabalho bacana, ele pode abrir mão dessas férias forçadas com 3 milhões de reais por mês garantidos. Para responder a perguntas, o Petrônio Muniz está perguntando sobre Fernando Diniz no Vasco. Petrônio, se eu fosse o Pedrinho, é que não me parece que a decisão do novo dono, que a venda da SAF, ela vai acontecer de hoje para amanhã. E aí vocês precisam entender que é de fato um processo meio demorado, né? São muitas coisas que você precisa acertar, que você precisa ajustar. Por exemplo, o Pedrinho tem uma preocupação muito grande de vender a SAF do Vasco, deixando a obrigação para o novo comprador de cumprir com todas as suas premissas em relação a pagamentos, para evitar o que aconteceu nessa temporada, em que a 777 tinha de aportar 270 milhões de reais, não houve esse aporte, e o Pedrinho ficou com essa responsabilidade de arranjar dinheiro. E o tempo está passando e o Vasco vai precisar de fato contratar um técnico, né? Quero contar para vocês que o Diniz sai do Cruzeiro no fim da semana, ele não continua. E aí o Vasco vai ter mais uma alternativa, mas hoje o Paulo Pesolano e o Pedro Caixinha são os alvos mais à mão, os alvos que mais têm afinidade até do ponto de vista financeiro com o Vasco hoje, tá? O Marcelo Ferraz quer saber se é verdade que o Diniz foi demitido. Não, mas será? Ele disputa o jogo contra o Juventude, mesmo com a classificação tá fora. Bora mudar de assunto e contar para vocês como anda a busca do Vasco por um investidor. Tenho contado que Evangelos Marinax
quer fechar com o Cruz Maltino. Ouvi até uma pessoa próxima ao Juliano Bertolucci, um empresário que faz a intermediação do negócio, e essa pessoa disse que o negócio está quente, que existe a chance real de acordo. Mas o Marinakis não está sozinho na parada, dá para dizer que o italiano Adriano Radrizzani, é outro muito vivo nessa disputa. Para falar a verdade, o Vasco tem 4 grupos interessados. Um grupo de investidores americanos, que inclusive tem um time na Europa, um grupo de investidores árabes, o Marinakis, que é um magnata grego, além desse Adriano Radrizzani. O Radrizzani já foi dono do Leeds, na Inglaterra, e hoje comanda a Sampdoria, que não vai bem. 13ª colocação na segunda divisão do futebol italiano. Durante o dia de ontem, o GE chegou a publicar que o Radrizzani era o favorito do Pedrinho para fechar o negócio. Repercussão extremamente negativa. O torcedor vascaíno ficou revoltado. Como é que ele pode preferir fechar com esse italiano do que com o Evangelos Marinakis, que é dono de uma fortuna e investe pesado em seus clubes? O Vasco precisou soltar uma nota desmentindo essa informação, afirmando que o Pedrinho não tem preferência por ninguém. Ele vai fechar com aquele que oferecer as melhores condições para o Cruz Maltino. Só para completar sobre o Vasco, a busca por um técnico prossegue. Pedro Caixinha e Paulo Pesolano são hoje os mais plausíveis dentro da realidade financeira do clube. Boa noite, Nicola. O italiano que está interessado na SAF tem uma cara de ser igual a 777. Ontem vimos a hipocrisia que era o Paiva, Alex Teixeira e Jair. Fabrício, cara, pior que eu tô com o torcedor do Vasco nessa, cara. Eu tô muito com o torcedor do Vasco. O torcedor vascaíno, de maneira geral, escolheu o Evangelos Marinakis para ser o novo dono do Vasco. Por perceber que é alguém que, por mais que cometa erros e comete, é um cara que tem dinheiro. É um cara que não se esconde, é um cara que coloca grana e pensa alto. Esse italiano não deu certo no Leeds e o time dele, a Sampdoria, no futebol italiano, tá jogando a segunda divisão. Deixa eu até confirmar a posição da Sampdoria nesse momento. Mas a última vez que eu vi, os caras estavam em 12º, na segunda divisão do futebol italiano. Enfim, não é essa referência que você quer de dono do Vasco, né? O Vasco não pode mais errar. 13º, tá? Os caras caíram mais um pouco. Empataram com Catanzaro, com Palermo e perderam para o Pisa, 3-0. Não vencem Nossa, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... Não vencem as 5 rodadas na Série B do Campeonato Italiano. 13ª colocação, é isso que você quer Enfim, eu acho que tem que pensar bem essa história, Fabrício, eu tô com você nessa, com você e com o Vascaíno, tá? Felipe Cardoso tá perguntando se o Grego vem pro Vasco. O Vasco tem afirmado que há investidores à frente do Marinakis. Já as pessoas que estão tocando a negociação ao lado do Bertolucci estão otimistas com a chance de acordo. Eu estava contando para vocês que o Bertolucci é quem faz a intermediação entre Marinakis e Vasco. E eu conversei com uma pessoa próxima ao Bertolucci, essa pessoa disse que está na fase de diligência, mas que tem boa chance desse negócio acontecer. Fala, Nicola, o Grego vem para o Vasco. Deixa eu ler, Felipe, o que a pessoa que trabalha com o Bertolucci me falou, quer ver? Ó? Vou até pegar no meu arquivo de Word, que é quando eu faço as pautas. A frase é a seguinte, ó. Peraí. Aqui, o Bertolucci é quem está tocando toda a operação. Estamos na fase de das diligências. A chance de dar certo parece ser muito boa. Então, assim, as pessoas do Bertolucci que estão tocando o negócio demonstram otimismo, mas que a diretoria do Vasco tem afirmado é que o perfil que mais agrada é do Andrea Radrizzani. Esse é um italiano que já foi dono do Leeds, que hoje controla a Sampdoria e que busca outros investidores italianos para tentar fazer negócio. A torcida do Vasco está bem pé no chão, bem desapontada com esse cara, porque no Leeds não fez nada muito relevante e a Sampdoria hoje joga a segunda divisão do futebol italiano, ocupa a 12ª colocação. O Francisco Giovanni, Nicola, boa noite. Essa história do Grego no Vasco é verídica, vi aqui que estou muito animado, nem para conversar com esse italiano e vender para o Grego. Franciscão, o seguinte, cara, que as conversas existem, elas existem, que a negociação é real, o próprio Marinakis confirmou a Sky Sports, né? Ele nem poderia, porque existe uma cláusula de confidencialidade que impediria qualquer manifestação, mas a verdade é que o Grego está muito empolgado
com a chance de dirigir o Grêmio o Vasco, por conta de toda a repercussão do torcedor Cruz Maltino. Os caras, vocês são muito engajados, né? Então ele admitiu essa negociação de forma pública. Eu não sei por que o Vasco tem divulgado notícias de que há outros interessados na frente, talvez até para pressionar o Marinacks a chegar nas condições que o Vasco quer, faz parte também do negócio, né? Mas o Marinacks tem sim a intenção de contratá-lo, tá? O seu Vasco precisa ganhar de 12-0 para ir para a Libertadores e você ainda tem esperanças no projeto do Vasco Libertadores para 25 para continuar com os carioca? Eu não falei, deve estar falando com alguém lá, né? Mas eu tenho certeza que o Vasco não vai para a Libertadores. A briga pela última vaga na pré-Libertadores está entre o Bahia, que para mim passa, e o Cruzeiro. Rapaziada boa, ficamos com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo e não estar perdendo nada. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço aí no seu coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos!